Continuando com o estudo, com a meditação da carta de Paulo aos Romanos, hoje vou meditar no capítulo 6. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor, novamente estou aqui mais uma vez com a carta de Paulo aos Romanos, que o Senhor possa me dar entendimento nesta hora. Estarei lendo e meditando, Senhor Jesus, o capítulo 6, Pai, que o Senhor possa me orientar e eu possa explicar com clareza. É o que eu te peço no nome de Jesus, amém. Esse capítulo 6, Paulo vai falar sobre dizer, que nós estamos livres do pecado pela graça. Mas será que nós, quando nós fomos justificados, no capítulo 5 ele falou sobre a justificação, quando uma pessoa é justificada, quando ela sai das garras do pecado, da condenação do pecado, e fica livre, ela começa a ter paz com Deus, e viver uma nova vida, justificada agora pela graça, por Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Mas será que você vivendo agora nessa graça, que você foi alcançada por essa graça, e agora você tem que viver pecando? Então é isso que Paulo vai falar no capítulo 6. Ele começa dizendo assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele faz uma pergunta, De modo nenhum, ele responde. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou seja, Paulo está dizendo que agora nós temos que viver uma nova vida, procurando não viver mais no pecado. Ele diz: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Ou seja, nós morremos para o pecado. Nós não podemos mais viver no pecado, em pecado. Podemos até pecar, mas não que nós podemos agora viver em pecado. Versículo 4 ele diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que ele foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porque antes nós éramos escravos do pecado. Então aqui Paulo ele começa, porque no capítulo anterior ele comparou Adão e Cristo, Em Adão todos caímos no pecado, todos caíram, todos pecaram, todos estavam escravos do pecado, mas Cristo veio para nos resgatar, para resgatar aqueles que seriam justificados por ele. Então todos nós seremos restaurados por Jesus. Agora, em Romanos 6, ele desenvolve as implicações dessa união com Cristo. Ou seja, depois que você sai da escravidão do pecado, e agora? Como é que você deve viver? Ainda tem que viver em pecado? Não, se você morreu para o pecado, agora você tem que viver em novidade de vida, Porque ele destaca que para os judeus da época, o batismo ele tinha um forte simbolismo de mudança radical de vida, algo que Paulo usa para explicar nossa posição em Cristo, Na verdade, Paulo ele está confrontando os libertinos que distorciam a mensagem da graça, dizendo que ela incentivava o pecado. Ou seja, não, você está salvo, você agora pode pecar à vontade. Não. Aí Paulo vai explicar para os judeus romanos, dizendo que não é assim. Paulo responde com firmeza: a graça não apenas perdoa, mas transforma. Então o ser humano, quando ele entra na graça de Deus, quando ele é resgatado, quando ele nasce para uma nova vida, essa graça vai transformando a vida dele. Não é que ele agora viva pecando, não. Se nós morremos para o pecado, agora nós temos que viver para Deus. Aí ele diz assim:
Versículos 6, 11. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É isso que Paulo está explicando para ele, né? Paulo, quando ele pergunta, né, no início do capítulo, né, continuaremos pecando para que a graça aumente? Né? Ele pergunta. Isso era uma ideia distorcida que alguns ensinavam, que afirmavam, né, que quanto mais pecássemos, mais Deus manifestaria sua graça. Mas Paulo responde categoricamente: não, não é assim de maneira nenhuma. Por quê? Porque para o apóstolo isso era um absurdo, né? Ele explica que quem está unido a Cristo morreu para o pecado. Como é que alguém que morreu para o pecado poderia continuar vivendo no pecado? Né? Então, o batismo, ele fala aqui no batismo, que o batismo simboliza essa união com Cristo, né? Nós fomos batizados em sua morte, né? E assim participamos da sua sepultura e ressurreição. Ou seja, Paulo afirma que o velho homem foi crucificado em Cristo. Isso significa que nós éramos, antes de conhecer a Cristo, marcados pelo pecado, dominados pelos desejos carnais. Tudo isso morre quando a pessoa nasce para uma nova vida, ou seja, nasce para Jesus Cristo, né? A morte de Cristo, ela foi suficiente, né? Porque ele morreu para o pecado uma vez por todos e agora vive para Deus. Então, quando eu aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, então eu morri para o pecado e eu nasci para Cristo. Agora eu sou uma pessoa nascida para uma nova vida, uma vida em Cristo, para viver em Cristo, né? Eu aprendo, né, que assim como Cristo, nós devemos nos considerarmos mortos para o pecado e vivos para Deus. Agora, na prática, isso significa não permitir que o pecado domine o nosso corpo, né? Nós devemos oferecer os nossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Paulo conclui que o pecado não nos domina mais, porque nós não estamos debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça. No versículo 12 ele diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. É isso que ele está falando, né? E diz mais: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Ele pergunta: será que agora, porque nós estamos vivendo debaixo da graça, nós vamos viver em pecado? Não, Deus perdoa, vou pecar, Deus perdoa. Não, ele diz: de jeito nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Ou seja, agora você tem que viver em novidade de vida e obedecer e seguir uma doutrina a que fostes entregue. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eras escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna.
porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, aqui Paulo faz essa pergunta: vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Aí ele responde: de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Por quê? Ele usa essa analogia da escravidão, né? Porque na época de Paulo, o conceito de escravidão era muito conhecido, né? Os escravos, eles podiam ser libertos. Então ele faz uma comparação. Quando você era, antes da sua conversão, você era escravo de quê? Do pecado. Você foi liberto quando você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Então você passou a ser liberto do pecado. Agora, do domínio do pecado. Mas agora você está livre. Você não está mais sobre o senhorio do pecado, porque agora você está sobre o senhorio do Senhor Jesus Cristo, né? E agora a obediência não é mais ao pecado, mas a Jesus. Da mesma forma, nós éramos escravos do pecado, mas agora em Cristo nós somos servos da justiça. Ou seja, nós temos que viver agora em santidade de vida, né? Ou somos escravos do pecado, o que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça. Então, uma pessoa, quando se converte, né, ela troca de senhorio. Antes, ela vivia dominada pelo pecado, mas agora ela foi liberta e pertence a quê? A Deus, né? Essa vida nova, ela exige dedicação, entrega. Então, precisamos oferecer nosso corpo à justiça com o mesmo zelo que antes servíamos ao pecado. Agora nós temos que ter essa obediência a Deus, né? Nós éramos escravos do pecado. O fruto disso era vergonha e morte. Mas agora, como servos de Deus, nós temos que andar em santidade de vida e colher vida eterna, e ter vida eterna. É isso que Paulo está dizendo aqui. Porque o salário, ele fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o pecado paga com a morte e Deus nos presenteia com a vida eterna. Então, aqui em Romanos 6, o que nós podemos ver, né? Quais os ensinamentos que ele nos traz? Primeiro, que a graça de Deus não é licença para pecar. Pelo contrário, ela nos chama a viver de forma santa, de viver na santidade. Ela me chama a viver de forma santa. Santidade, ou seja, separada do pecado, né? Estar em Cristo significa morrer para o pecado e viver para Deus. O pecado não tem mais domínio sobre mim. Por quê? Porque posso, pela graça, dizer não ao pecado e sim à justiça. Mas eu posso até cair em pecado. Nós somos carnais, nós vivemos na carne, podemos pecar? Sim, podemos pecar, mas temos a graça de Deus, que ela é derramada sobre nós. Então nós temos que nos arrepender. Se nós pecamos, nos arrependemos para que a graça sobrevenha sobre nós, né? A santidade, ela não é algo opcional, mas a consequência natural de quem foi liberto do pecado. Porque quem foi liberto do pecado, ele não tem mais prazer no pecado, ele não procura mais viver no pecado, ele procura agradar a quem? A Deus. A vida eterna não é um salário merecido, mas um presente imerecido dado por Deus. Então nós temos que valorizar e sermos gratos a Deus por essa dádiva, por essa graça que Ele derramou sobre a minha vida, sobre a sua vida. Então, muitos cristãos ainda vivem como se ainda estivessem sob o domínio do pecado, por ignorância ou acomodação. Mas a verdade é que Cristo nos libertou e precisamos viver à altura dessa liberdade. Então nós temos que viver andando, tentando agradar a Deus, procurando agradar a Deus, fugindo do pecado, né? O chamado para oferecer o nosso corpo a Deus, ele é muito prático, porque significa dizer que eu tenho que dedicar minhas ações, minhas palavras, meus olhos, meus pensamentos
ao Senhor. Meu corpo não pode ser usado como instrumento do pecado, mas como ferramenta para glorificar a Deus. É isso que esse capítulo 6 está nos mostrando, que nós temos que vivermos em santidade de vida e não mais pecando, né? Vivendo em pecado, mas fugindo do pecado e querendo agradar a Deus. Amém?